Como o uso de satélites pode contribuir na avaliação e gestão de atividades tão dinâmicas como a piscicultura? A Embrapa mapeou com imagens de satélite mais de 78 mil hectares de viveiros escavados para a produção aquícola no Brasil. A pesquisa gerou um banco de dados inédito no país, com localização e limites de 48,5 mil conjuntos de viveiros. Em cada estado, foram analisados 513 municípios, responsáveis por cerca de 75% da produção de pescado em cativeiro. No programa de hoje, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com a também pesquisadora Lucila Alves Magalhães. Formada em Geologia pela Universidade de Brasília, ela obteve seu doutorado em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, Lucila é chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial, com experiência em sensoriamento remoto e processamento de dados espaciais. Ela desenvolve pesquisas e lidera equipes para subsidiar tomadas de decisões dos setores públicos e privados em prol do desenvolvimento agropecuário regional e nacional. Olá! Bem-vindos ao Brasil Verde, programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E faz parte da agropecuária brasileira produzir peixes. Nas fazendas, nos sítios, em todo o território nacional, cada vez mais se produzem peixes com tecnologia, produtividade. Estamos avançando nisso. Avançamos muito, mas ninguém tinha ideia de quanto nós temos hoje de tanques, de áreas dedicadas à piscicultura, que já produz mais do que aquilo que a gente obtém pela pesca. Para conversar sobre esse assunto, nós temos hoje a alegria de receber aqui a Lucila Magalhães, lá da Embrapa Territorial, e que coordenou um trabalho muito interessante sobre esse tema. Bem-vinda ao Brasil Verde, Lucila. Muito obrigada pelo convite, Miranda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, participando desse relevante programa para a nossa sociedade brasileira e até mundial, quem diria, né? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Lucila, gentileza sua. O que faz o nosso programa são as pessoas que participam. E a gente não está aqui só para discutir ideia, mas conhecimentos, resultados, né? Agora, para quem está nos assistindo, antes da gente entrar assim direto já nesse assunto da piscicultura e do mapeamento dessa atividade no Brasil, a importância disso, a gente gostaria de conhecer um pouco mais você. Você pode contar um pouco para quem está nos assistindo a sua história? Onde é que você nasceu? Você está ligado à área de pesca? Como é a sua história? Como é que você foi terminar onde você está hoje atualmente? Bom, não vim da área da pesca, né? Eu sou uma filha, a primeira geração de filhos de Brasília, né? Eu sou uma brasiliense. Eu sou formada em Geologia na Universidade de Brasília, formei lá em 2005. Então, em 2005 eu vim para Campinas, né? Onde eu fui fazer o meu mestrado e segui fazendo meu doutorado na área de geotecnologias e sensoriamento remoto, sempre voltada para o uso desses insumos, né, desses dados, informações e métodos de processamento de dados para diversos fins, para diversos tipos de pesquisa, né, desde a exploração mineral de ouro até para a exploração de petróleo e gás natural. E nesse momento, né, desde quando eu vim para Campinas, eu resolvi que eu queria entrar na Embrapa, né, que também tem uma área de aplicação de geoprocessamento e sensoriamento remoto voltado para os recursos naturais. Então, eu prestei o concurso e fui convocada em 2013, enquanto eu fazia o meu doutorado na Unicamp. Né? Então, eu sou uma brasiliense, filha de um casal de nordestinos. Minha mãe ela é do Rio Grande do Norte, bem no interior, Pau dos Ferros. Meu pai é um baiano, é de Barreiras. E eu sou essa, então, primeira geração de filhos de Brasília, né, que fui aí buscando, né, seguindo os conselhos dos meus pais, que investiram muito na nossa educação, né, estudei boa parte da minha vida em escolas públicas lá em Brasília, né, tive uma oportunidade no meu último ano do segundo grau de ir para uma escola particular com uma bolsa, que foi até o colégio rogacionista, né, eu fui lá bater na porta do padre, que era diretor, pedi para ele
me dar uma bolsa, porque eu estava com muito medo das greves, e como eu queria prestar o vestibular na UNB, eu precisava, né, ter uma consistência ali e não nenhum tipo de interrupção. Então, as coisas assim, foi muita perseguição, né, muita insistência, muita persistência, né, para seguir estudando. E aí eu cheguei aqui na Embrapa, né? Então tô aqui desde 2013, esse ano eu completo 10 anos de Embrapa e estou muito feliz com as escolhas, né, que eu fui tomando ao longo da vida. É claro, a Embrapa realmente, para a imensa maioria dos seus colaboradores, oferece mesmo a perspectiva, né, de uma carreira profissional, do crescimento humano, técnico, né? Bastando a pessoa realmente estar interessada e se aplicar. Agora, a Embrapa Territorial, você é chefe de pesquisa e desenvolvimento, é isso? O que que significa isso na estrutura da Embrapa? O que que faz um chefe de pesquisa e desenvolvimento? Isso aí. Eu assumi a chefia de pesquisa no final de 2018, né? Então essa chefia ela cuida, né, de toda a programação da pesquisa da unidade. A Embrapa Territorial é um dos 43 centros de pesquisa, né, da empresa. Então a Embrapa ela tem as suas unidades localizadas em diversos estados do país e aqui em Campinas nós temos a Embrapa Territorial, que é uma unidade que tem um mandato nacional, né, uma unidade temática da Embrapa, então que ela lida com os desafios territoriais da agropecuária brasileira. Então, tudo que envolve o território, seja, né, mapeamento de soja, né, o assunto que a gente está trazendo aqui hoje, mapeamento da aquicultura, problemas de logística para escoamento da produção agropecuária, né, dados, estudos sobre a sustentabilidade da agropecuária brasileira, pragas e doenças. Então, todas as temáticas que envolvem o território como elemento central, o nosso centro de pesquisa na Embrapa Territorial está apto, né, com um conjunto de especialistas, de pesquisadores, analistas nas diferentes áreas de formação, agrônomos, geólogos, geógrafos, engenheiros florestais, né, ecólogos, é um time, engenheiros da computação, é um time é um time multidisciplinar, né, e que trabalha bastante integrado para resolver os problemas territoriais do agro brasileiro. E ser chefe de pesquisa aqui nessa unidade, primeiro, que é uma honra, né, estar fazendo parte desse time desde 2018, e é um trabalho assim que a gente faz todo um alinhamento, né, definição do que vai ser pesquisado, um alinhamento com as metas da empresa, né, alinhamento com as demandas do setor produtivo, que é muito importante. A gente está sempre aberto para ouvir as demandas do setor produtivo, de governadores, de ministros, para a gente realmente poder contribuir para solucionar os problemas territoriais do agro brasileiro. Então, é um desafio, mas é um desafio muito gostoso de cumprir. Eu fico muito, assim, muito feliz, né, de estar nessa função, gosto do trabalho que eu executo aqui, tenho um time muito bom de se trabalhar, né, pessoas maravilhosas, então que a gente tem assim contribuído bastante para o agro do Brasil com essa equipe multidisciplinar que a gente tem aqui na Embrapa Territorial. Então, essa unidade da Embrapa, usando esses instrumentos, são os diversos satélites, né, que tem em torno da Terra, o geoprocessamento, quer dizer, o tratamento desses dados em mapas digitais, em bases de dados, quer dizer, com tudo isso ela consegue acompanhar, dar informações sobre o uso, né, das terras, área cultivada, sei lá, a expansão da irrigação, onde está acontecendo isso, mapeia desmatamento, mapeia incêndios, cuida de todas essas dimensões territoriais que você evocou. Agora, para quem nos assiste, quando a gente faz o mapeamento de qualquer coisa, eu imagino, por exemplo, como vocês fizeram na piscicultura, tem dois resultados que são importantes, né? O primeiro é um numérico, saber quantos hectares de tanque de peixe tem, ou quantos hectares de soja tem plantado naquela região, ou quantos hectares tem de floresta, ou quantos hectares os agricultores estão preservando naquele município, naquele estado. Você tem um número. Em segundo lugar, você ter a repartição espacial, não é? Tem município que tem pouco, outro tem muito, outro não tem nada. Então, essas duas coisas acho que é sempre um bom resultado, né? Quando se faz uma análise territorial. Qual que era o desafio de mapear os tanques onde se cria peixe no Brasil? É possível ver isso de satélite? É possível fazer esses mapas? Como é que vocês fizeram? Porque eu conheço vários pequenos produtores que produzem peixe e são tanques muito pequenos, não é? Às vezes encaixado ali no vale.
Como é que dá para saber isso? Ninguém tinha um inventário certo disso e agora vocês acabam de anunciar todos esses resultados. Como é que foi feito esse trabalho? Qual era a demanda? E depois, sobretudo, para que vai servir, não é? Perfeito. Evaristo está certíssimo, né? A gente tem, assim, é um grande desafio mapear a aquicultura no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Esse trabalho que a gente fez, ele foi pioneiro nesse sentido, né? Buscamos referências internacionais e nacionais sobre trabalhos desse escopo e encontramos pouquíssimas coisas, né? Muitos trabalhos foram realizados realmente em áreas muito pequenas, exploratórias, mas esse trabalho feito em todo o território nacional, ele é inédito, né? Então, esse trabalho ele nasce de uma demanda, né, colocada pelo setor produtivo, a Embrapa, que era a ausência de dados e informações sobre o setor. Na verdade, não uma ausência necessariamente, mas uma escassez de dados, né? As estatísticas nacionais do próprio IBGE, né, foram divulgadas a partir de 2013, dentro do PPM, que é a Pesquisa Pecuária Municipal. Né? Então, a gente precisava fazer uma colaboração para o setor, trazendo mais informações espaciais, da onde esse fenômeno, né, a aquicultura em viveiros escavados, ela ocorre no país. Então, a partir de uma demanda, né, do setor e com financiamento do Fundo Amazônia, do próprio BNDES, do próprio Ministério da Pesca e Aquicultura, nós conseguimos, né, estruturar, então, essas grandes atividades de mapeamento da estrutura produtiva, e o trabalho, ele focou no seguinte, né, nós precisávamos olhar em cada estado da federação qual que era aquele conjunto de municípios mais relevantes do ponto de vista da produção. Né, a gente sabe que a produção ela ocorre, né, praticamente em todos os municípios, mas ela tem essa concentração que nós falamos que é a concentração, vamos chamar de uma relevância, de uma importância da quantidade produzida. Então, nós olhamos para cada estado da federação, selecionamos aqueles municípios que juntos respondiam por 75% da quantidade produzida em cada estado e fizemos um mapeamento desses municípios, né? Para fazer o mapeamento, nós utilizamos imagens de satélite gratuitas, né, porque é um recurso caro se a gente for olhar para a aquisição desses insumos, né, para contratar imagens de satélite para todo o território nacional, né, é um trabalho, é um serviço caro. Então, nós optamos por usar os insumos gratuitos, que são as imagens do satélite Sentinel, né, 2. São imagens que têm uma resolução espacial de 10 metros, né? Ou seja, eu consigo observar, ela tem uma resolução que facilita a minha identificação visual de alvos na superfície terrestre. Então, com essas imagens, nós aplicamos uma rotina de processamento de dados para realçar os viveiros, né? Na verdade, corpos hídricos, que é uma metodologia que a gente aplica. Então, que a água ele vai ressaltar nas nossas imagens. E aí, depois, fizemos um trabalho, eu vou chamar assim de formiguinha até, de ir passando por cada uma dessas estruturas, cruzando com imagens de outras resoluções, resolução espacial mais altas, né, maiores, onde eu tenho mais informação sobre aquele alvo que eu estou mapeando. E aí a gente foi procurando as estruturas, né? Por exemplo, o barracão de apoio, né? Um tanque de decantação daquele sedimento dos tanques que vem oriundos da limpeza, aeradores, né? São os equipamentos que são instalados nos tanques para oxigenar, melhorar a oxigenação daqueles viveiros. Então, esse conjunto de informações foram nos dando vestígios, né, de que aquilo ali realmente era um reservatório para a produção de peixe e não só um reservatório de água. Então, esse foi assim, o grande escopo, né, do trabalho. Não, é extraordinário, você deu aí o itinerário. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente já vai voltar nessa conversa para entender e saber agora qual foi o resultado, né? Qual é a dimensão real hoje dessa piscicultura em todo o território nacional. Um minutinho e a gente já volta aqui no Brasil Verde com a Lucila Magalhães, da Embrapa Territorial. Olá,
Estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com a Lucila Magalhães, que é chefe de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Territorial, em Campinas, e que coordenou um trabalho que acaba de concluir a primeira etapa, em que eles mapearam, e agora nós temos a dimensão real, da piscicultura, não é? Que hoje está ocorrendo nas fazendas, nos sítios, pelo Brasil afora. Uma piscicultura que produz mais peixe hoje, cerca de 860 mil toneladas por ano de peixe produzido em cativeiro, que é um número bem superior ao que o Brasil pesca, que é um número que está estável, não cresce há muito tempo, que é da ordem de 750 mil toneladas. A Lucila explicou para nós a parte do satélite. Eu queria pedir para ela se ela podia apresentar um pouco, em grandes linhas, quais foram os resultados, então, que essa pesquisa, com outros parceiros que vocês fizeram, não é? Chegou no final. Foi muito interessante, Varice, que nós conseguimos mapear 78 mil hectares de lâmina d'água, né, que a gente chama de conjunto de baterias de viveiros. Né? Então, aquele conjunto, né, de quadradinhos que a gente foi mapeando, chegamos a 78 mil hectares. Esses 78 mil hectares foram encontrados, então, em cerca de 513 municípios. Né? A gente mapeou esses 513 municípios, encontramos 78 mil hectares de viveiros mapeados. Esse número ele é muito próximo Lucila, ao que o... Oi? só para dizer, ou seja, que o Brasil tem 5 mil e poucos municípios, quer dizer que 10% dos municípios do Brasil estão com o essencial da nossa atividade de piscicultura. Pode existir mais nos outros 4 mil, mas 500 e poucos, aí, como você disse, concentra aí, não é isso? O primeiro resultado é esse, não é? Existe uma certa concentração territorial. Exato, exato. Existe essa concentração territorial, né, nesses principais municípios produtores. E em cada estado, essa concentração ela também é diferente. Né? Então, a gente mapeou, tem municípios que a gente tem estados que a gente mapeou poucos municípios para chegar nesses 75%, e outros estados, como o Rio Grande do Sul, né, foi o maior número de municípios mapeados, né, um dos maiores estados com número de municípios mapeados. E isso é interessante porque a gente vê até a questão dessa dispersão territorial. Né? Então, no Rio Grande do Sul, comparado com o Paraná, por exemplo, o Paraná ele tem uma concentração praticamente no oeste do território. A grande área de produção está no oeste do estado do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, são vários municípios, né? Estão mais dispersos em todo o território. Então, quando a gente identifica no espaço aquele fenômeno, a gente consegue entender, né, até dentro do município onde se concentra, porque não necessariamente o município inteiro vai ter agricultura espalhada. Né? A gente consegue mapear até núcleos de produção dentro de cada município. Então, isso é um resultado inédito, assim, como a gente comentou, né, inédito, super relevante, né? E, além disso, a gente, por exemplo, comparando, né, a gente tem o Rio Grande do Sul, com aqueles que eu comentei, né, o maior número de baterias, foram 9 mil conjuntos de viveiros mapeados, que representa toda essa dispersão, mas ao passo que Rondônia foi o estado que a gente teve a maior área mapeada, né? Não foram tantos conjuntos de baterias em relação a todos os estados do Brasil, mas sim teve o maior número o conjunto, né, de áreas de baterias mapeadas. Então, esse é um primeiro grande número. Outra coisa muito, muito interessante, Miranda, é que a gente consegue, por exemplo, hoje, com os dados do censo de 2017, comparar, né, o que foi mapeado de área de lâmina d'água através do censo, das pesquisas do censo de 2017, com o mapeamento que nós fizemos por satélite. E a gente consegue, então, ver onde, por exemplo, temos essas maiores diferenças. Né? Tem estados que foram valores muito próximos do que o satélite nos mostrou, né? O que a gente conseguiu identificar por satélite. Né? Exemplo do Tocantins, Distrito Federal, Alagoas, Amapá. Esses números foram muito próximos do que foi declarado no censo, com o que a gente obteve por satélite. Em outros estados, como Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, esses valores eles foram um pouco mais distantes, díspares, né? Então, o que mostra é que nós temos um grande potencial de continuar investigando,
entendendo as realidades dessas pisciculturas, porque esses 3 estados que eu mencionei por último, eles também têm, por exemplo, muita produção em tanque-rede, né? O que é diferente de um viveiro escavado. Também é uma aquicultura, né? Uma produção de peixe em cativeiro, só que diferente de você estar escavando um viveiro para produzir aquele peixe, você está usando as águas da União para criar aquela piscicultura numa estrutura que nós chamamos de tanque-rede. Quem está nos assistindo, para se ter uma ideia, não é? Na Amazônia se come muito peixe, mas a pesca na Amazônia é muito limitada, porque já na natureza, naturalmente, no ambiente equatorial, tem pouco peixe. Tem diversidade, mas pouca produção, pouca produção. Agora, hoje o Vietnã abastece com peixe Marabá. Vem peixe do Vietnã para abastecer Manaus. Peixe do Vietnã abastece da China, abastece Belém. É uma coisa inacreditável, né? Então, dá para entender por que Rondônia, né? Hoje tem a maior área, não é? Acho que era coisa como 12 mil hectares, não é? Quase 15% da área de tanques. E hoje Rondônia fornece grande quantidade de peixe, não é? Para as capitais, para cerca de quase 700 cidades da Amazônia. Então, é uma produção muito relevante a de Rondônia e a que está ocorrendo na Amazônia, porque é uma região de tradição de consumo de peixe, não é? Não é uma coisa assim decorativa. Então, em cada lugar, também no Rio Grande do Sul, São Paulo, são vocações diferentes da piscicultura. Agora, eu imagino como deve ser relevante para quem vai investir em piscicultura, para quem vai montar uma fábrica de ração para peixe, para quem vai vender produtos de sanidade para os peixes, para quem quer investir em máquinas, enfim, você tem uma ideia onde a coisa está, não é? Para as políticas públicas, qual foi a recepção, qual é o seu sentimento sobre as aplicações desse trabalho da Embrapa? Muito interessante a sua pergunta, Miranda. Nós temos, né, um diálogo excelente com o Ministério da Pesca e Aquicultura e também com o IBGE. Nesse primeiro momento, a gente está discutindo como nós podemos juntar esforços para melhorar, né, toda essa estatística da produção aquícola no país, fomentar políticas públicas orientadas para onde estão esses aquicultores, né? Isso tem sido um trabalho muito gratificante de fazer. De fato, a gente contribuir para uma tomada de decisão, aqui a gente falando como setor público, né? Como essas políticas podem ser melhor orientadas em função de regularização ambiental, de assistência técnica, né? São diversos fins que esse dado pode apoiar. E o setor privado também teve uma excelente receptividade. Nós acabamos de voltar da AquiShow Brasil, né, que está sendo realizada em São José do Rio Preto, uma grande feira do setor aquícola, né? Ela é uma feira que ela reúne produtores, empresas, né? O próprio governo estava lá presente, a Embrapa também presente. E o interessante é que todo mundo conhecia o nosso trabalho, então assim, foi um trabalho que foi muito bem veiculado na mídia, muito bem recebido. E muitas empresas, né, têm interesse nesse dado exatamente pelos motivos que você falou. Né? Muitas empresas querem saber onde estão esses grandes polos de piscicultura para melhorarem a orientação dos seus vendedores, né? Da onde eu vou levar aqueles principais produtos, dependendo das principais espécies que também eu tenho, né, em cada região. As empresas de bioinsumos para a cultura, né, de saúde animal, empresas, então, de fábricas de ração, fábricas de gelo. Então, teve uma receptividade excelente. E até mesmo dos produtores também, né? Na feira a gente encontrou com empresários, produtores, né, que também ali eles ficavam muito entusiasmados em mostrar, né, pegavam o celular da gente para mostrar como é que era a piscicultura dele, entrava no apresentava para a gente que estava a produção e mostrar a estrutura, o tamanho da área, mostrava do vizinho. Porque a Pellet, nós conseguimos avançar muito em termos de tempo e estado, mas as dúvidas, né? Nem sempre a gente consegue ter uma clareza 100% ali de que aquilo ali é um tanque para atividade aquícola. Então, essa relação com os produtores, eles vão explicando para a gente, né, aquela piscicultura mais tecnificada, o piscicultor que ele é menos tecnificado, como que se diferencia esses tanques, né? Mas todos fazem parte do elo. Né? Muitas vezes ele não é um tecnificado, mas ele compra levino, né? Ele vai comprar uma ração. Então, assim, todos esses dados, independente do tamanho da piscicultura, se ele é tecnificado ou não, elas são importantes.
e a gente sente uma dificuldade muito grande em relação a isso. Olha, eu acho que foi muito informativo esse programa, não é? Porque dá uma ideia da dimensão do que é a piscicultura hoje no Brasil, graças à Embrapa. Olha, a conversa foi muito boa, já está acabando nosso programa. Nós temos menos de um minuto aí para encerrar. Eu queria passar a palavra para você dar a sua mensagem final, pode ser? Claro, eu queria agradecer novamente o convite, né? Esse trabalho foi todo realizado, uma parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura, né? Com o financiamento, como eu mencionei, né? do Ministério da Pesca e Aquicultura, BNDES, Fundo Amazônia, uma grande rede de pesquisa para a gente contribuir para o setor. Então, se eu puder deixar uma palavra final, né? É comam mais peixe, né? O Brasil tem um alto potencial de expansão da cadeia, né, para que a gente possa ainda produzir peixes nativos também, né? Tem grandes peixes nativos que são relevantes para o nosso consumo. Né? Recentemente a gente está descobrindo até pirarucu, um peixe da Amazônia sendo cultivado em São Paulo, né? Em outro sistema de produção, mas tem também aqui peixes amazônicos no Sudeste. Então, comam mais peixe, que os nossos peixes, além de terem qualidade alimentar e nutricional, também são ótimos para o nosso meio ambiente. Muito obrigado, Lucila, por sua participação. Eu agradeço também a todos que nos assistiram e queria convidá-los para estarem de novo conosco a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!